Que a paz do Senhor Jesus seja com você e que você examine as Escrituras, estude a palavra de Deus, porque foi uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. São Mateus 22, verso 29. E se tem algo nesse momento que precisamos muito estudar é a palavra de Deus, já que Satanás, ele é o pai da mentira, e ele engana todo mundo, como está no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 8 em diante. E é preciso que as pessoas sejam um assíduo estudante da Bíblia Sagrada, para compreender a verdade para o tempo presente, para não ser enganado. Nós estamos estudando um tema muito importante sobre o calendário. Muitos acham que não tem valor, não tem significado nenhum. Essas pessoas, eu quero dizer que você está correndo um sério risco de se perder a sua vida eterna. Porque tudo foi determinado por Deus. Deus fez seu próprio calendário. E no calendário de Deus tem tudo marcado para os eventos que vão acontecer. Tem um dia certo para cada evento. Assim como tinha um tempo determinado para o nascimento de Cristo, para a sua morte, para a sua ressurreição. Assim como tinha um tempo determinado para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Assim como tinha um tempo determinado para o julgamento do povo no dia 10 do 7º mês. Tudo tem o seu tempo determinado. A própria Bíblia Sagrada diz que é um tempo para cada propósito de Deus. E já que o inimigo de Deus ia cuidar de mexer no calendário para que você se perdesse no tempo. E deste modo você estaria no meio do oceano sem bússola, sem rumo, sem nada. E você não saberia o tempo em que você está vivendo. Em que ano nós estamos vivendo? Quanto tempo falta para completar 6.000 anos na Terra desde que o homem pecou? No estudo do calendário nós vamos saber em que anos estamos vivendo, quanto tempo falta para a volta do Senhor Jesus Cristo, em que dia, em que mês, em que ano se dará esse evento, esse acontecimento. Tudo depende do estudo do calendário. Por isso é importante estudar. Os próprios cientistas já estão no relógio que eles criaram, diz que nós estamos 90 segundos apenas antes do fim do mundo. Se a própria ciência vê que nós estamos chegando ao colapso, ao fim do mundo, porque os crentes, os cristãos que estudam a Bíblia não conseguem enxergar que estamos vivendo na iminência da volta do Filho de Deus. Então é importante que você estude a Bíblia, pesquise, analise cada ponto das Escrituras Sagradas e compreenda que Deus tem na Bíblia Sagrada o seu calendário determinado pelo Criador. Por isso o tema de hoje, o calendário de Deus, a influencia na nossa vida. É importante compreendermos isso. Por isso vamos voltar ao livro de Gênesis, capítulo 1, verso 14, que eu quero que você estude, vocês compreendam, examinem e um pouco mais. Disse Deus: façamos um luzeiro no firmamento do céu para separar o dia da noite e sirva sinais para marcar as festas, os dias e os anos. Quando Deus fez esse calendário, Deus não tinha criado o homem ainda, mas Deus deixou para que o homem seguisse esse calendário. Não seguisse o calendário feito pela mão dos homens, pois a própria Bíblia, no livro de Jeremias 17,5, maldito o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. Então eu não creio, não confio nos calendários que os homens fizeram, mas creio no calendário do Eterno, que Ele mesmo criou, que Ele estabeleceu. Ele colocou então duas grandes luminárias para governar, um governar o dia e outro governar a noite. E essas luminárias têm a sua influência na Terra. Essas luminárias, ela rege o tempo. A Lua, ela mede tudo o que precisamos, o calendário lunar. Desde o plantio, a pescaria, o nível do mar, tudo é movido pela Lua. A Lua rege a semana, os meses. O Sol conhece o seu acaso. A função do Sol, ele mede a parte clara, o tempo do dia. Então é preciso você estudar. Isso é importante, você que tem na mão a Bíblia Sagrada.
Por isso, no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 16, diz assim: Deus fez dois grandes luzeiros, luzeiro maior para presidir o dia, luzeiro menor para presidir a noite e também as estrelas. Quando nós estudamos esses pontos que Deus deixou, nós passamos a conhecer tantas coisas maravilhosas que Deus deixou para que o homem pudesse compreender, determinar, conhecer tudo. Como foi que os reis magos souberam que Cristo haveria de nascer? Não houve um sinal no céu, uma estrela? Eles não seguiram essa estrela e foi até ao menino Jesus, no tempo designado por Deus? Então o céu marca tudo, o céu temos sinais no sol, na lua, nas estrelas, sempre identificando acontecimentos que acontecerão aqui na Terra. O Criador deixou então esses astros como seu calendário divino para nos orientar o tempo em que estamos vivendo, em que época estamos vivendo, em que anos estamos vivendo, quantos anos falta para o término dos 6.000 anos, para que possamos entrar no milênio sabático. Tudo isso está registrado dentro dos estudos. E Deus determinou então, marcando o mês, quando começaria o mês do ano bíblico do Senhor. Quando o povo estava no cativeiro no Egito, o povo havia perdido a noção do tempo. Então, quando Deus agora tira seu povo do Egito, Deus chama Moisés e diz: Moisés, este será o primeiro mês do ano para vocês. Vocês estavam 430 anos perdidos aqui no meio do povo pagão, perderam a visão do Deus eterno, e agora o Deus eterno diz a Moisés: Moisés, este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Êxodo 12, versículo 2. Quando é esse primeiro mês do ano? Esse primeiro mês do ano é o mês de Abib. No calendário gregoriano, dá-se no mês de abril. Então, esse seria o primeiro mês do ano. Enquanto os pagãos, ou o homem do pecado que fez a alteração no calendário, comemora o começo do ano em janeiro, que é a adoração ao Deus Jânio, o Deus de duas caras, o calendário do Senhor começa no mês de Abib, que é o mês de abril. Começa então o calendário do Eterno. Na lua nova do mês de abril, começa então o calendário do Senhor, ou o primeiro mês do ano bíblico. Diz mais ainda no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Falai assim a toda a comunidade de Israel, que no dia 10 deste mês, cada um tome um animal por família, um animal para cada casa. Naquela data, no dia 12, no dia 10 do primeiro mês de Abib, quando o povo estava no cativeiro em Israel, ou no Egito, deveria agora escolher um cordeiro sem mancha, sem mácula. Esse cordeiro seria separado 4 dias antes da sua morte, porque esse cordeiro seria usado então agora que o cordeiro haveria de comer a carne daquele cordeiro com ervas amargas, simbolizando o período em que eles ficaram em cativeiro, lembrando que Deus libertara do cativeiro do Egito. Aquele simbolismo iria seguir até a morte de Cristo. Então, todos os anos, quando chegava no primeiro mês do ano, no mês de Abib, quando começava a lua nova do mês de Abib, contaria então 10 dias, veria então agora que seria o terceiro dia da lua crescente, e nessa data escolheria então o cordeiro. Esse cordeiro ficaria guardado até o dia 14 da lua, até o dia 14 do mês, que seria o 6º dia da semana da lua crescente. E nesse 6º dia da lua crescente, era morto o cordeiro pascual. E no 7º dia da lua crescente, que era o dia 15 do primeiro mês, era o sábado bíblico. Esse era o calendário do Senhor e é até hoje. Por isso vamos estudar para que você entenda que esse calendário gregoriano, juliano, calendário chinês, calendário hindu, calendário asteca, não são calendário do Senhor, calendário do homem. E o homem foi induzido pelo homem do pecado.
O Satanás trabalha na mente humana criando algo contrário aos princípios de Deus. Como você vê hoje, Satanás trabalha na mente dos homens, trazendo na mente das pessoas casamento de homem com homem, mulher com mulher, trazendo tudo contrário aos princípios bíblicos. Por isso vamos à Bíblia. Estou dando alguns exemplos para você entender que nós não podemos confiar no homem. Da mesma maneira que eu peço que não confie em mim. Eu peço que você vai pesquisar você mesmo, examinar as Escrituras, pesquisar a Palavra de Deus, porque está em jogo é a tua salvação. E você, como um cristão, deve cuidar e preservar a sua vida, porque você que vai prestar conta perante Deus. Então diz aqui no versículo 6 do capítulo 12 do livro de Êxodo, diz assim: deveis guardá-lo até o dia 14 deste mês, quando cair a tarde, toda a comunidade de Israel reunida imolará. Nesse horário, todas as famílias matavam o cordeiro pascual. E nesse simbolismo, quando estava lá no Egito, pegaria então aquele sangue e colocaria nos umbrais da porta, para livrar do que haveria de acontecer quando o anjo da morte passasse. Ele veria a marca do sangue, então seria poupado o primogênito da casa. Então tudo isso é importante estudar, e nós vamos ver se nos dias agora finais, se nós vamos ter que compreender mais ainda sobre a Páscoa, qual o simbolismo nela da nossa proteção nesses dias finais. Aonde devemos ser usado agora o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é o sangue de Cristo, simbolizado no vinho, o que temos que fazer com esse símbolo em nossas casas. Isso é um estudo posterior. Mas vamos dar continuidade para que você compreenda o que aconteceu. Bom, no capítulo 7 de Daniel, nós vamos encontrar um poder chamado a ponta pequena, o chifre pequeno, simbolizando o poder papal. Esse poder ele iria mexer no calendário divino. Para que ele ia mexer no calendário divino? Porque ele ia tirar agora, desvirtuar as festividades do Senhor, tirar da sua posição original, criar outras festas pagãs no lugar. Por enquanto a Páscoa católica ela é pagã, ela não tem nada a ver com a Páscoa estabelecida por Moisés lá no livro de Êxodo, que Deus estabeleceu. Ela é pagã, ela comemora algo totalmente contrário, tem o coelhinho da Páscoa, tudo mentira e engano para enganar as pessoas, para tirar você do conhecimento bíblico e entrar no paganismo. Por isso é preciso que você estude a Bíblia. E nós temos que entrar dentro do contexto bíblico para não sermos enganados. Diz no livro de Daniel, diz que os 10 chifres, que são 10 reis, que hão de surgir deste reino, depois dele surgirá aquele outro diferente dos 10, do primeiro que vai destruir os 3 reis. Então, para a Igreja Católica Apostólica Romana desenvolver, ela teve que destruir 3 reinos, foi os ostrógos, os érios e os vândalos. Destruindo esses 3 impérios na época, ela então tomaria posse e dominaria o mundo com suas crenças pagãs, enganando como se engana até hoje. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela engana a humanidade com suas mentiras. O pontífice está lá sentado como se fosse Deus, querendo parecer Deus, como está lá no livro de Tessalonicenses, sentando no trono de Deus como se fosse Deus, e se levantando tudo quanto se chama Deus. É o que a Igreja Católica Apostólica Romana faz. Se alguém me perguntar se sou católico, eu respondo: sou católico. Eu não sou romano. Eu sou católico apostólico, que nós vamos ver do decorrer desse estudo, que os apóstolos, que a Igreja Católica Apostólica, obedeceu os mandamentos de Deus até certo período, e os sinceros católicos continuou ainda defendendo a verdade. E uma classe numerosa apostata romana seguiu outro caminho no decorrer dos estudos. Subsequente, você vai entender o que estou querendo dizer. Diz aqui no livro de Daniel 7:25 que ele profirá arrogância contra o Altíssimo, perseguirá os seus santos, vai pretender modificar o calendário,
a própria lei de Deus em suas mãos. Os fiéis serão entregues um período, 2 períodos e na metade de um período. Todo isso processo a Igreja de Roma fez quando ela subiu ao poder no ano 538, quando o pontífice agora passa a dominar a Igreja Católica, o período que o pontífice toma, de 1260 anos, foi o período da época das trevas, em que a igreja dominava tanto o poder religioso como o civil. Basta você estudar o período da Idade Média, você vai entender o que estou dizendo. O que a Igreja Católica fazia? Ela fazia suas inquisições, ela julgava, ela matava, ela destruía. Milhares e milhares de pessoas foram mortas. Mas os fiéis permaneceram sempre em defesa do calendário verdadeiro de Deus. Porque Roma queria impor a sua doutrina ou o seu calendário, o calendário da mentira. O calendário gregoriano, que é uma mentira bíblica. O calendário, a festa pagã, que se comemora dentro desse calendário. Nós temos o Natal, nós temos várias festividades, o dia de finado, temos as festas juninas, temos a Páscoa pagã, que não é a Páscoa bíblica, tudo fora do contexto bíblico. Quem ia fazer isso? Aquele que ia cuidar de mexer no calendário de Deus. Mas Deus deixou que sua verdade permaneça para sempre. Por isso o próprio Senhor Jesus Cristo diz no livro de João 5,39: examina as Escrituras, que cuidas ter nela a vida eterna, que são as que me testifica. O próprio salmista diz no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Está no livro de Mateus 22, verso 29. E a própria Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento leva-nos à destruição. Mas vamos deixar que a Bíblia nos revela e vamos ver alguns fatos históricos para nós analisarmos. Aqui diz algo importante. Cristo se achava no ponto de transição entre dois sistemas, suas duas grandes festas. Ele, o Imaculado Cordeiro de Deus, estava para ser apresentado como oferta pelo pecado. Queria assim levar o termo sistema de símbolos e cerimônia, que por 4.000 anos apontara a sua morte. Ao comer a Páscoa com seus discípulos, instituiu em seu lugar o serviço que havia de comemorar seu grande sacrifício. Passaria para sempre a festa nacional dos judeus. O serviço de Cristo estabeleceu devia ser observado por seus seguidores em todas as terras e por todos os séculos. 4.000 anos de sacrifício. Quando completou esses 4.000 anos de sacrifício? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Desde a primeira morte do Cordeiro, lá no Éden, quando nossos pais pecaram, não foi morto um Cordeiro? Daquela morte, daquele Cordeiro até a morte de Cristo foi 4.000 anos. Olha o calendário de Deus. Foram 4.000 anos de sacrifício. E agora Jesus estabelece um novo ritual que deveria permanecer por todos os séculos até a volta dele, que é a Santa Ceia. Não mais com morte de cordeiro, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o próprio Senhor Jesus Cristo, morreu por nós. E ele agora deixou a simbologia do vinho como o sangue dele e o pão como seu corpo. Isso é para nós estudar em estudo subsequente, para que você entenda a importância do calendário e das festividades estabelecidas pelo Eterno. Você deve estudar a Bíblia. Você deve estudar para você compreender o risco que você está correndo de confiar na sua placa denominacional, no seu pastor, no seu bispo, no papa, no padre, no pai de santo, que todos estão em várias denominações religiosas, estão buscando algo, uma salvação, buscando paz para a sua vida, mas estão enganados porque deixaram de estudar
o verdadeiro livro da vida, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Por isso, nós devemos continuar a nossa pesquisa. Aqui diz algo importante. A Páscoa foi instituída para comemorar a libertação de Israel da servidão egípcia. Deus ordenara que de ano em ano, quando os filhos perguntassem o significado desta ordenância, a história desses acontecimentos fosse repetidas. Assim, o maravilhoso livramento de conservaria vivo na memória de todos a ordenância da ceia do Senhor. Foi dado para comemorar a grande libertação operada em resultado da morte de Cristo, até que ele venha, segunda vez, em poder e glória. Há de ser celebrada esta ordenância e o meio pelo qual sua grande obra em nosso favor deve ser conservada viva em nossa memória. De quanto em quanto tempo devemos comemorar a Santa Ceia? Se ela ficou no lugar da Páscoa, a Páscoa é comemorada de quanto em quanto tempo? De ano em ano. Então, quando as igrejas comemoram semanal, mensal, trimestral ou semestral, está fazendo algo contrário aos ensinos da Bíblia. Preste atenção nisso. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a Páscoa ou a Santa Ceia só se comemora uma vez no ano e tem a data determinada para ser feita. É no dia 14 do mês de Abibe, no dia em que era morto o Cordeiro Pascual, no dia em que Cristo morreu, que dá no sexto dia da semana bíblica, que é o sexto dia da lua crescente do mês de Abibe. Eu quero que você compreenda e estude a Bíblia para você entender. Tá certo, meu querido irmão? Aqui tem algo importante para continuar nos nossos estudos. De igual maneira, os tipos que refere ao segundo advento devem cumprir-se ao tempo designado no culto simbólico, no cerimonial mosaico. A purificação do santuário no grande dia da expiação ocorria no 10º dia do 7º mês judaico, dia em que o sumo sacerdote, tendo feito expiação por Israel, assim removia seus pecados do santuário e saía e abençoava o povo. Destarte acreditava-se que Cristo, nosso sumo sacerdote, apareceria para purificar a terra pela destruição do pecado e pecadores. De igual maneira que aconteceu o primeiro advento, de igual maneira vai acontecer o segundo advento. Por isso é importante estudarmos o calendário. Assim como Jesus teria que morrer no dia 14 do mês de Abibe, assim como Jesus descansou no dia 15 no sepulcro, que era o sábado bíblico, assim como Cristo ressuscitou no dia 16, que era o dia das primícias, era o dia que era apresentado um molho perante o sacerdote para abençoar, para começar a colheita, Jesus ressuscitou, trazendo com ele uma quantidade de ressuscitados. Assim também como no dia 8 do mês de Sivan, era o dia que derramou o Espírito Santo, que foi no primeiro dia da semana, que foi também na lua crescente, no primeiro dia da lua crescente, no dia 8, foi o dia em que derramou o Espírito Santo, foi nesse dia também que é o início da semana bíblica. A lua, cada lua inicia uma semana. A lua nova inicia o começo do mês e é o primeira semana. A lua crescente inicia o primeiro dia da lua crescente é o primeiro dia da semana e é a segunda semana do mês. A lua cheia é o primeiro dia da semana e é a terceira semana do mês. A lua minguante é o primeiro dia da semana e é a quarta semana do mês. E cada lua tem o seu período semanal. E o sétimo dia da lua é o Shabá, é o sábado do Senhor. É preciso nós estudamos e compreendemos isso. Mas aqui tem algo importante para ser ainda estudado. A Páscoa pagã foi um debate de longa data envolvendo dois calendários diferentes. Desde o segundo século depois de Cristo, havia uma divergência de opinião sobre a data para comemorar o aniversário pascual. A Páscoa da Paixão, da Morte, a Páscoa da Paixão do Senhor e Morte, o sepultamento e ressurreição, a prática mais antiga parece ser
ter tido observada no 14º da data da Páscoa e no 15º e o 16º dia do mês lunar, independente do dia da semana juliana, em que esses dados podem cair de ano para ano. Os bispos de Roma desejavam aumentar a observância do domingo como uma festa da igreja, determinar-lhe a celebração anual. Deveria ser sempre realizada na sexta-feira, sábado e domingo, após o 14º dia do mês lunar. Em Roma, a sexta-feira, o sábado da Páscoa, era dia de jejum, e todo domingo o jejum era interrompido. Para a comunhão, essa controvérsia durou quase 2 séculos, até que Constantino interveio em favor dos bispos de Roma e tornou ilegal o outro grupo. Os que seguiam o calendário lunar foi contra-atacado com aqueles que seguiam o calendário juliano, um calendário pagão. Os que seguiam o sistema bíblico foi então perseguido tanto por Constantino como os demais bispos de Roma, que abandonaram os princípios do Senhor para seguir a ideia paganista. É preciso vocês estudarem isso e compreender estas verdades. Uma declaração de Eusébio de Cesareia revela que a igreja da Ásia há muito se apegara à observância da Páscoa em 14 de Abibe, enquanto as igrejas do Oeste fizeram a transição para o domingo de Páscoa pagã. Enquanto a Páscoa bíblica comemora-se no 6º dia da semana lunar, da lua crescente, a Páscoa pagã segue outro critério, guardando o domingo que não bate com o calendário bíblico. São diferentes. Você sempre vai observar que entre a Páscoa judaica e a Páscoa gregoriana não se bate o mesmo dia. É fácil, só você fazer uma pesquisa. Não se bate o mesmo dia. Então, o calendário gregoriano segue uma Páscoa, guardando o 6º dia da semana gregoriana, guardando o sábado Saturno e guardando o domingo, dia do Sol, que não tem nada a ver com o calendário bíblico. São calendários de origem pagã, celebração pagã, que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Prosseguindo, diz o seguinte: uma questão não de pouca importância. Surgiu naquela época, final dos séculos II, para a paróquia de toda a Ásia, pois de uma tradição mais antiga, afirmava-se que o 14º dia da lua, o dia em que os judeus eram ordenados a sacrificar o cordeiro, deveria ser observado como festa da Páscoa do Salvador, porquanto era necessário terminar o jejum naquele dia, qualquer que fosse o dia da semana juliana, que fosse, mas não era o traje da igreja do resto do mundo, acabar com isso nesse momento. O ciclo semanal transmitido pelo calendário juliano significava que a Páscoa bíblica do dia 14 de Abibe poderia cair em qualquer dia da semana juliana. Consequentemente, o Abibe 16, o dia da ressurreição, nem sempre caía no domingo. Aquele que pressionaram por uma celebração da Páscoa pagã no calendário juliano, redigiram um decreto proclamando que todos os cristãos deveriam observar a ressurreição no domingo de Páscoa, a pagã do coelho, em vez da Páscoa do Abibe, do dia 14. Assim, a observância de um feriado pagão ostensivamente honrado a ressurreição de Jesus
substituindo a festa de Yehoshua, comemorativa da morte de Yehoshua. Os sínodos da Assembleia dos Bispos foram realizados por este motivo, todos com um consentimento por correspondência mútua, redigiram um decreto eclesiástico que o ministério da ressurreição do Senhor não deveria ser celebrado em outro senão no dia do Senhor, o domingo, o que devemos observar o encerramento do jejum pascual somente nesse dia. O domingo Domini, o dia do sol, o dia do Deus Sol, então deveria ser comemorado como se fosse o dia da ressurreição de Cristo, que não é verdade. Domini é o dia do sol, adoração ao Deus Sol, que chama dia do Senhor, mas do Senhor Sol, não se aplica ao dia da criação do Senhor, já que o dia do Senhor é o Shabá, é o sábado. Então, como é o ciclo lunar, o dia do sábado bíblico pode cair qualquer dia da semana gregoriana, assim como caía também qualquer dia da semana juliana, porque é a lua que faz o ciclo dos meses, das semanas. Então nós temos que seguir o calendário feito pelo Eterno lá no Éden, antes do homem ser criado. Prosseguindo, diz o seguinte: a ressurreição pascual, ou as primícias, aqueles que apegaram ao calendário bíblico imediatamente protestaram contra o decreto arrogante dos bispos ocidentais. Em uma carta enviada a Victor, o bispo de Roma, Policrates, declarou sua firme crença em continuar a usar o calendário bíblico para a conservação da Páscoa. Sua carta é de que particular importância para os cristãos de hoje, porque a lista de João, o amado, o apóstolo Filipe, como celebrando a Páscoa, e Eusébio relata. Mas os bispos da Ásia, liderados por Policrates, decidiram manter os antigos costumes que lhe foram transmitidos. Eles próprios, numa carta que dirigia a Victor, a igreja de Roma, expôs com as seguintes palavras a tradição que eles tinham chegado. Nós observamos o dia exato, nem acrescentando, nem tirando, pois também na Ásia adormeceram grandes luzes, que a ressurreição no dia da vinda do Senhor, quando ele vier do céu, com glória, procurará todos os santos. Entre estes estão Filipe, um dos 12 apóstolos. Além disso, João, que foi uma testemunha e um professor que se reclinou no Senhor, e do Senhor adormeceu em Éfeso, e Policarpo em Esmirna, que foi o bispo e mártir, todos estes observavam o 14º dia da Páscoa, segundo o Evangelho, e não se desviando de nenhum aspecto da seguinte regra da fé. As colinas adjacentes, no 14º dia do mês, à tarde, celebrava a Páscoa, comemorando as suas cerimônias solenes, impressionantes, o livramento do cativeiro do Egito, apontando ao futuro sacrifício da liberdade, que libertaria o cativeiro do pecado. Quando o Senhor rendeu sua vida no Calvário, cessou o significado da Páscoa e a ordenança da ceia foi instituída como memorial do mesmo acontecimento que a parte da Páscoa fora típica. Então, quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, cessou o sacrifício e a matança de cordeiro. Começa então agora a Santa Ceia, que Jesus deixou que fosse comemorada até que ele viesse. Mas em qual data? No dia 14 do mês de Abibe, no 6º dia da semana da lua crescente do mês de Abibe.
Esta é a Páscoa a ser comemorada. Essa é a Páscoa essa é a Santa Ceia que deve ser feita por todo sincero e verdadeiro cristão. Devemos nós estudar para compreender a verdade. Se uma verdade tão clara como essa, durante quantos anos que os judeus comemorou essa data no mesmo dia, meses e no ano? Sempre no primeiro mês do ano, sempre no dia 14 do mês de Abib, sempre no sexto dia da semana bíblica, sempre no sexto dia da lua crescente. Nota o que diz o texto. A morte do Cordeiro Pascual era a sombra da morte de Cristo. Esse símbolo se cumprira não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que durante séculos o Cordeiro Pascual havia sido morto, Cristo instituiu a solenidade que deveria comemorar sua própria morte. Como Cordeiro de Deus, naquele mesma noite, ele foi apanhado a fim de ser crucificado e morto. Durante 15 longos séculos, foi o período comemorado a Páscoa. Desde a saída do povo do Egito até a morte de Cristo, foi 15 longos séculos. Nunca alterou o dia da semana, nunca alterou o mês, mas sempre foi comemorado. Agora eu te faço uma pergunta. Você notou como a Páscoa gregoriana ela muda de mês? Tem mês que ela dá em março, tem mês que ela dá em abril. Ela altera, ela vai para frente e para trás. Já o de Deus é fixo, sempre é no dia 14 do mês de Abib, o primeiro mês do ano. Com qual calendário você vai ficar? Com quem você vai acreditar? Na Bíblia ou no calendário feito pelo homem do pecado, pelo filho da perdição? A escolha é sua. O destino, cada um faz a escolha. Eis que põe diante de vós o caminho da vida e da morte. Porque morrereis, é o caso de Israel. Eu trago isso para que você estude. Não confia no homem, não confia em mim, mas vai às Escrituras. Não confia na placa denominacional da sua igreja. Não confia nesses filósofos, nesses mestres que formaram em teologia, formados segundo a ideia dos homens. Mas examinar e deixar que o Espírito Santo te guie em toda a verdade. Esse é o conselho que te dou. Vamos orar? Santíssimo e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Perdoa as faltas e o pecado deste homem. Abençoa todos quantos que dedicarem a ouvir e estudar esses estudos e colocar em prática em sua vida a tua palavra. Salve minha família, nos prepara para a tua breve volta, ajuda-nos a respeitar e obedecer teu calendário. É que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu querido amigo e irmão, se esse estudo teve alguma importância ou valor para ti, estude, compartilhe com outros. Eu sei que é longo e extenso o áudio, mas é para o teu bem. Se você tem tempo para perder diante de um futebol, diante de uma novela ou um filme, tenha tempo para ouvir a voz do Senhor e sua palavra. Que Deus te abençoe e te guarde.